Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim contar pra vocês o meu relato do chá ayahuasca, que pra quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tomei, deve fazer alguns meses já, acho que foi em maio, e nós estamos em outubro, né, de 2021. Então faz alguns meses aí que eu tomei esse chá. E eu acabei não trazendo esse relato aqui pra cá, porque eu gostaria realmente de saber o que aconteceria depois de tomar o chá, né? Esse chá ele é conhecido também como Santo Daime, acho que Vinho da Morte também, tem uns nomes mais macabros assim, sabe, gente? Mas esse chá ele é feito durante um ritual que eles fazem para infusão de duas plantas. Eu até anotei aqui porque o nome delas é meio estranho. É cipó jagubé e o arbusto chacrona. É uma infusão dessas duas plantas, né? Esses rituais eles são feitos principalmente pelos índios, mas tem vários xamãs aí que fazem também esse chá. Enfim, como que eu conheci esse chá? A primeira pessoa que falou pra mim foi, se não me engano, a Jéssica, minha amiga. E também quando a gente foi fazer, um lugar que a gente foi fazer reiki também foi nos comentados sobre esse chá, um pouquinho da experiência desse chá. E qual que é a intenção, digamos, de tomar esse chá? Por que as pessoas tomam esse chá? Existe até uma polêmica que algumas pessoas dizem que ele é alucinógeno e outras pessoas dizem que ele não é e que ele é enteógeno, né? Mas ele tem uma porcentagemzinha de DMT na composição sim, tá, gente? Só que assim, pra dizer que ele é alucinógeno e enteógeno, a diferença disso é a perda da consciência. E pelo menos eu, com a minha experiência tomando chá, eu não perdi a consciência em momento nenhum. Então, todo momento ali que eu estava tomando chá, eu estava totalmente consciente. Então, acho que alucinógeno, bom, não sei, não sou especialista, não posso afirmar se é ou não é. Mas, enfim, vamos contar o que aconteceu, como eu tomei, como eu cheguei lá. O local que eu fui foi a Jé que conseguiu pra gente, fomos eu e ela tomar. Geralmente, quando eles fazem o ritual de tomar o chá, é em grupos, tá? Você chega lá, tem pessoas que você não conhece, e daí eles fazem uma fogueira e você toma. É bom levar um baldezinho, uma toalhinha, porque pode acontecer da pessoa, né, vomitar, enfim. Mas nesse lugar que a gente foi, eles faziam um atendimento particular, digamos assim, especial, né? E então eles atenderam somente eu e a Jé, que é minha amiga. E chegando lá, a gente ficou um pouco até assustada, porque o ambiente, assim, a energia que traz, assim, não sei, a gente achou meio estranho. Mas é porque a gente tava muito nervosa também, tava um dia bem esquisito, gente. Nossa, tava um dia com chuva, e depois veio um sol, e depois chuva, sei lá, gente, tava muito estranho. Mas, enfim, a gente chegou lá, e eles explicaram tudo isso que eu falei aqui pra vocês, um pouquinho mais detalhado, explicaram um pouquinho da história também do chá, né? E, enfim, a gente chegou lá, e daí, só que assim, o chá ayahuasca, ele é um chá bem grossinho, e o que eles serviram pra gente lá é o chá ayahuasca, só que ele é meio que diluído, então ele vai ter uma porcentagem menor da substância que tem o chá, sabe? Falando de sabor, eu não achei forte, me lembrou também um pouquinho da questão do kombucha, quem já tomou kombucha sabe que ele tem esse gazinho, porque ele deu essa versão mais fraquinha, digamos, pra gente, que foi a nossa primeira vez que a gente tomou, né? Então, por isso que ele deu essa versão. Caso uma pessoa que já tenha tomado, daí ele dá um mais puro, digamos assim. Mas ele lembra muito um gosto de... Não sei, né, gente? Eu nunca comi barro, mas a gente imagina o gosto do barro, né? Então, me lembrou bastante, assim, tipo, como se fosse um gosto de barro. Mas, enfim, quando a gente chegou lá, ele separou um espaço pra gente, nós levamos um travesseiro, uma cobertinha, um papel higiênico, água pra tomar. Tem que ter alguns cuidados antes de tomar, tá? Alguns dias antes, se eu não me engano, 7 dias antes. Não comer carne, não ter relação sexual, porque tudo isso traz toda a energia ou do animal que foi morto, da pessoa que você teve relação, esse tipo de coisa, sabe? Traz toda a energia pra você e isso pode interferir
é na hora que você vai tomar o chá, né? Então, nós sentamos lá, ele fez um ritual e daí ofereceu o chá pra gente, tem todas umas palavrinhas pra falar lá na hora. Eu não vou me lembrar agora o que que era, mas enfim, eu sei que lá na hora, assim, eu vi que a Jé conseguiu ter as visões mais rápido do que eu. Porque quando você toma esse chá, você encontra, digamos, com o teu inconsciente. E a partir do momento que você fecha os olhos, você consegue ter as visões do teu inconsciente. Então, eu sei, pelo que eu percebi, a Jé conseguiu ter essas visões antes que eu. Mas falando de mim, eu senti que eu demorei. Muito possivelmente pode ser porque eu demorei pra me entregar, sabe? Eu tava muito preocupada em, sei lá, se acontecer alguma coisa, ou não sei explicar pra vocês, eu não consegui me entregar rápido. E daí passou ali, acho que 1 hora, eu fechava os olhos e só via algumas visões coloridas, assim, como se fossem mandalas coloridas, algo nesse sentido. E depois, daí passou 1 hora e meia, eu ainda meio que nessa, e daí eles me ofereceram mais um pouquinho, daí eu tomei. E durante todo o processo do ritual, gente, eles deixam tocando uma música. E o mais importante, eu acho que durante que tu tá nesse processo, digamos que é um processo de autoconhecimento, né? É importantíssimo ter a música. Eu acho que sem a música tu não consegue ter as visões. Parece que ela te guia para as visões que você vai ter, sabe? Então, eu tive várias depois que eu tomei a segunda dose, às vezes uma foi fraca pra mim também, pode ter sido isso, sabe? Mas depois que eu tomei a segunda, aí eu tive várias visões. Tem algumas, assim, que eu prefiro não comentar aqui, porque são questões bem pessoais de verdade mesmo. Mas resumindo, assim, eu sei que a minha primeira visão foi eu me vendo no útero da minha mãe, mas eu não sabia se eu estava me vendo ou se pra mim era uma projeção da Isabela no meu útero, sabe? Algo nesse sentido. Aí eu me via, logo em seguida, parecia que eu me via afogada debaixo da água. E tanto que quando eu tava esse tempo todo deitada, né? Então, enquanto tava deitada, não conseguia ter visão, parecia que eu tava embaixo da água afogada. Aí eu peguei, teve uma hora que eu sentei assim, no colchão que eu tava lá. E daí quando eu sentei, eu consegui respirar, assim. Eu pensei, nossa, agora eu não tô mais embaixo da água, sabe? Era essa sensação que eu tinha. Que eu tava deitada embaixo da água, quando eu sentei eu consegui respirar, eu consegui ter mais visões. E ali foi andando todas as visões. E no meio de uma visão e outra, eu via muito não era um leão? Acho que era um leão, se eu não me engano. Era um leão e esse leão tava muito bravo, assim, muito bravo. E daqui a pouco eu só via os olhos dessas... E eu via o olho de alguém. E essa pessoa tava muito brava. E eu lembro que eu olhava, assim, claro, de olhos fechados, eu tentava olhar para aquilo que eu estava vendo. E eu pensava, gente, quem é que tá tão bravo assim comigo? Por que tá tão bravo assim? Que olho bravo. E eu achava que, sei lá, a primeira pessoa que me veio à cabeça meu marido, minha filha, né? São as pessoas mais próximas de mim. Eu disse, meu, por que o meu marido tá tão bravo assim comigo? E bravo. Depois eu olhei bem e eu vi que eram os meus olhos. Né? Ali a gente se encontra com o nosso inconsciente, então a gente se encontra com o nosso ego também. Então, quando eu me toquei que era eu mesma, brava daquele jeito, ali que aquilo parou de aparecer pra mim, esses olhos bravos. Daí só continuou aparecendo um leão bravo, assim, volta e meia ele aparecia. Engraçado que a música, ela vai te guiando durante todo o ritual do ayahuasca. Então, é que assim, são visões separadas uma da outra. Tipo, eu tinha uma visão, daí ela acabava, acontecia outra coisa, acabava, outra. É como se fossem cenas, sabe? Pra mim, pelo menos. E tinha uma música lá, eu não sei como e nem da onde. Gente, eu conseguia cantar a música. Eu conseguia cantar. E era uma música que eu, Jana, pelo menos, não me lembro na vida de ter escutado, porque são parece músicas mais indígenas, assim, sabe? Uma pegada bem diferente. Então, são essas músicas que elas te trazem pra perto da natureza, é um negócio muito louco. Então, eu realmente, até hoje eu não sei explicar pra vocês como que eu consegui
cantar essa música. Tanto que no momento que eu estava cantando a música, eu estava tendo uma visão. E nesta visão, eu, teoricamente, era como se fosse uma tribo indígena. E daí tinha várias pessoas ao redor. E no centro tinha uma senhora, que nesse caso era eu, cantando a música do ritual. E do lado de mim, assim, tinha um homem muito bonito. Eu lembro que ele era bem musculoso, assim. Mas eu já era uma senhora, assim, sabe? E daí eu lembro que isso era no meio do mato e tinha mais índios ao meu redor, assim. É como se eu estivesse numa tribo mesmo. E eu sabia cantar música, gente. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu sabia cantar música. Agora não sei como. Aí, seguindo dessa visão, eu tive uma outra visão como se eu fosse uma índia também, só que uma índia mais nova. E daí eu sei que eu tava... É como se eu estivesse caminhando numa tribo, assim. E daí eu tinha pele bem negra, nessa visão, bem negra, bem linda, assim, bem dourada, bem brilhosa. Nossa, sabe aquela pele que sem nenhuma espinha, sem nada, linda, linda, linda. E eu olhava pra baixo, eu conseguia ver meu corpo, sabe? Parecia até que tinha silicone, gente. Corpão, assim. Aqueles chocalho, sei lá, aquelas coisas de... Ai, gente, depois do Covid eu perdi toda a memória, eu não lembro o nome das coisas. Pena, folha, né? Uns negócios, assim, bem filme, assim. Mas eu me via. Eu não conseguia me ver de frente, sabe? Eu sempre me olhava de cima. Nas minhas visões, assim, sabe? Então, por isso que eu sabia que era eu, no caso. Que aquilo ali parecia ser eu, no caso. Pelo menos nas visões, sim, sabe? Então era isso. Essas duas visões foram bem marcantes pra mim, que foram duas visões em tribos indígenas, né? Então, muito louco, muito louco. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Aí depois eu também tive uma visão muito aleatória, que eu estava caminhando em uma rua, e essa rua tinha uma casa que tinha um muro muito alto, e esse muro era um muro de pedras, assim. E lá em cima tinha uma casa bem grande, uma casa bem bonita. Mas eu tava do lado... É como se, gente, fosse uma cena de... Sei lá, nem um minuto. Como se eu estivesse olhando, assim, pra essa casa. Eu olhava pra essa casa bonita, tá. Acabou. Não entrei, não falei com ninguém, sabe? Uma cena bem estranha. E depois, em seguida disso, eu tive uma outra visão. Que também foi algo muito parecido, só que um local totalmente diferente. Eu me vi num prédio, eu tava num prédio e eu sei que era numa cidade muito grande, porque eu estava no último andar desse prédio, era como se fosse um apartamento e toda a lateral do apartamento era tudo vidro, assim, então você conseguia ver toda a cidade. Esse apartamento eu acho que não tinha nem móveis nem nada, ele tava vazio. E eu lembro de eu me ver parada, olhar pra baixo, saber que era eu, só que eu tinha outro corpo, eu não tinha esse corpo aqui, eu tinha um corpo bem malhado, assim, bem, sabe? Bem sequinho, bem... Não sei, gente, da onde isso. E eu sei que eu olhava pra fora e via os prédios e acho que era de noite, alguma coisa assim, então tava bem iluminado. Olha, gente. Né, enfim, esse prédio tava no meio de uma cidade e eu tava lá parada olhando. Enfim, eu não entendi, tipo, não falei com ninguém também, eu só parece que brotei lá e é isso aí. Até aí tava tudo bem, essas visões, assim, eu falando pra vocês tá bem rápido, né, mas é óbvio que tipo assim, vinha um leão, daí vinha uma coisa muito colorida, daí eu entrava na visão de uma dessas que eu mostrei pra vocês, isso demorava minutos, assim, tipo, meia hora, 40 minutos, tanto que nós chegamos lá 1h da tarde, a gente tomou o chá, acho que era 1h30 por aí,
E a gente foi voltar, assim, digamos assim, era umas 5h30, 6 horas. A gente saiu de lá perto das 7 e pouco, porque a gente começou a passar mal, né? Pra vocês terem noção de tempo, né? Disso tudo, dessas visões que eu tô falando pra vocês. Então, assim, até aí tava tudo bem. Né? Eu tava tendo as visões, e em volta e meia eu abri os olhos, então quando eu tomei o ayahuasca, a gente tava muito perto da natureza, no lugar onde a gente tomou, né? Então eu abri os olhos, assim, o verde era muito mais verde, a natureza era muito mais colorida, e daí aquela hora tinha aberto um sol lindo, as coisas brilhavam, e daí eles acenderam uma fogueira na nossa frente, então aquela fumaça, o cheiro, as coisas eram muito mais fortes, sabe? Então, assim, tu conseguia sentir a conexão com toda a natureza e isso tinha um sentimento de gratidão gigante, gente. Uma coisa que eu nem sei explicar pra vocês como. Mas parecia que eu me sentia tudo e ao mesmo tempo nada. Porque, tipo assim, a minha vida é tudo pra mim, né? Porque se eu tenho a minha vida, eu estou aqui, eu convivo com pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu gosto. Mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar pro universo, a gente também não é nada. Então, é um sentimento de gratidão de poder pertencer a tudo isso. Enfim, é difícil explicar, acho que só tomando mesmo pra tu conseguir sentir isso que eu tô querendo dizer, sabe? Enfim, aí até aí tava tudo bem. Aí chegando no final do dia, foi escurecendo, eu acho que isso influencia também, sabe, gente? Foi escurecendo o dia, e daí aquela fogueira foi apagando, então foi subindo só o cheiro da fumaça, e aquilo parecia que ia virando um terror pra mim dentro de mim. Começou a escuridão, parece que bateu a bad, assim. E daí, durante todo esse processo, até escurecer, digamos assim, que eu tive essas visões que eu falei pra vocês, eu estava muito bem, eu sorri, eu olhava, eu não chorei, nada aconteceu com relação a isso. Não vomitei, não chorei, eu só fiz xixi mesmo, assim, nesse período. Tipo assim, né? Mas daí quando escureceu, que eu senti essa escuridão até pelo ambiente, né? Porque realmente estava ficando de noite. E daí eu comecei a ter umas visões meio de filme de terror, assim. Eu lembro de ter uma visão que era um mar muito bravo. Ó, de novo, algo bravo, né? O leão bravo, o mar também tava muito bravo. Era como se fosse uma tempestade. E nessa tempestade era como se fosse um barco afundando. Tinha um barco ali no meio afundando. E daí vinha muita dor, muita angústia nesse momento, eu acho que isso aflorou muito o meu medo, né, nesse momento. Porque a ayahuasca é muito isso, ela te aflora tudo, né? Então, como ela tá em acesso ao teu inconsciente, ela vai te aflorar. E um dos meus maiores medos da vida, eu acho que de muita gente, ou se não da maioria, é perder as pessoas que a gente ama, né? É um dos meus maiores medos. Então, isso é uma coisa que me atormenta, assim, pensar nisso, então eu tento nem pensar sobre isso. Mas, como eu estava num momento vulnerável a isso, obviamente, e acabou aparecendo isso lá também, né, pra mim. Então, aquilo ali pra mim representava muito morte, independente de quem fosse. Era o meu maior medo, é a morte, nem a minha, tá, gente? A morte mesmo que eu tenho é de perder alguém que eu amo. Então, ali aflorou, daí o bagulho pegou. Daí o troço ficou pesado. Neste momento, eu entrei em desespero. E eu não sei se eu conseguia chorar mesmo, assim, mas eu tava muito desesperada, muito angustiada. E daí, nesse momento, eu começava a arrotar muito, assim, porque eu tava numa adrenalina tão forte, sentindo aquilo tudo, então, eu lembro de eu ter abraçado o balde, assim, que eu levei, e ficava rotando, parecia que eu queria muito vomitar, mas eu não tava com vontade de vomitar, parecia que tinha uma coisa que queria sair de mim, assim, uma sensação muito estranha. Então eu fiquei ali por mais ou menos uns 20 minutos jogando o ar pra fora, porque não tinha nada, porque eu acabei não comendo, a gente tomou água, enfim, né? E ali ficou, e eu fiquei, aí eles me ajudaram, daí o rapaz lá, ele começou a tocar uma outra música, eles cantavam também, são bem queridos, o atendimento deles é excepcional. E daí, pra tentar me ajudar a me libertar desse medo, assim, sabe? Então, eles
começaram a tocar outra música, isso me ajudou, porque daí eu consegui vomitar e quando eu vomitei, aquilo passou. A angústia, o sentimento, olha só, o vômito tirou a minha angústia o sentimento que eu tinha. Então, e daí foi escurecendo, a Jé também foi melhorando, né? Ela teve as visões dela também. Então, daí eu fui melhorando e é isso. Daí depois a gente acabou comendo, mas ainda fiquei um pouquinho tonta. Mas a minha experiência foi muito turbulenta, assim, foi de algo muito bom para algo muito ruim no final. Mas depois passou e eu saí de lá com um sentimento de gratidão gigante. Eu não saí de lá numa bad, eu não saí de lá mal, eu saí de lá super bem. Muito, muito bem, aquele sentimento de gratidão pela vida. Nossa, assim, muito diferente, muito gostoso. Então, por que eu queria gravar isso pra vocês depois de passar por um bom tempo? Porque eu queria entender o que ia acontecer comigo depois, né? Porque o chá ayahuasca, acho que não é um chá pra tu ficar brincando de ficar tomando ele, porque você lidar com o teu inconsciente, tu tem que estar bem preparado pra isso, tá? Não é fácil, não é fácil. Eu falei bem um resumão, é óbvio que teve algumas visões que são muito pessoais, eu prefiro não falar, né? Eu acho que acredito que vocês respeitam isso, mas eu digo pra vocês que não é fácil, não é fácil. Então, o que aconteceu depois? No dia seguinte, eu fui numa quarta-feira, daí no dia seguinte era uma quinta-feira, eu acordei, parece que eu tive um dos melhores dias da minha vida. Foi um dia incrível, com um sentimento de... Sabe esse sentimento de gratidão? Que tu acorda e tu olha pro céu e gratidão, e tu come, e tu pensa, gratidão, não sei o que, gratidão, tá. O problema foi depois. Durante esse dia da quinta-feira, à noite, foi mais ou menos o mesmo horário que eu senti aquela angústia. Então, eu devo ter sentido mais 6h30 por aí. Na quinta-feira, às 6h30, me bateu angústia do nada. Eu tava com meu marido e bateu essa angústia do nada. E eu comecei a chorar. Eu tive que me esconder pra chorar, porque eu não queria que ele visse eu chorando. E eu não tava entendendo por que eu tava chorando. Não conseguia entender. Eu acho que aquele episódio do medo lá ficou muito no meu coração e eu tinha uns lances de lembrar disso, sabe? Mas tá, aí foi passando os dias, eu melhorei, né, com relação a isso. Só que depois passou, sei lá, uma semana e de novo, sabe? E de novo, e de novo. E depois toda semana, e daqui a pouco 3 dias seguidos, esse negócio de crise de angústia com choro junto. E daí eu fui pesquisar mais sobre isso e fui ver e entender que eu tava tendo eram crises de ansiedade. Nossa, Jana, então quer dizer que a ayahuasca te desenvolveu crise de ansiedade? Não exatamente, não acredito que tenha sido isso. Percebendo a minha vida, eu acho que eu já tinha isso e eu nem sabia, só que era muito sutil. E a ayahuasca, ela veio pra me mostrar que eu estava tendo isso e por isso que eu estava travada em algumas coisas na minha vida e eu nem sabia, entende? Então, se não fosse a ayahuasca, se não fosse eu sentir isso tudo, eu não teria buscado a ajuda de um psicólogo pra me auxiliar com terapia. Eu, graças a Deus, não precisei de tomar nenhum remédio, mas se precisasse eu tomaria, eu tava disposta, eu só queria melhorar, eu queria tirar aquela angústia do meu coração. Então é ali que começa, né, gente? Ansiedade, depressão, enfim. Então eu tinha muita coisa relacionada a isso dentro de mim que eu estava simplesmente ignorando. E quando eu tomei a ayahuasca, isso aflorou e veio à tona de uma vez só. Então, se eu não tivesse tomado, provavelmente eu estaria empurrando tudo isso com a barriga, né? Por muito tempo, muito mais tempo. E eu fiz 3 meses de terapia. Eu vou dar uma pausa agora, ano que vem eu pretendo voltar a fazer terapia. Porque é necessário hoje em dia, o mundo de hoje em dia não tem como tu ficar sem, eu acredito, sabe? É muito bom você poder conversar com alguém que possa te orientar de verdade. Lembrando que o psicólogo, ele não pode te dizer o que você tem que fazer, tá? Ele vai te guiar a fazer as perguntas certas para você conseguir ter essa resposta. Mas nunca que vai ser um psicólogo que vai te dizer pra tu, faz isso, faz aquilo. Nunca, tá? Se tá assim, tá errado. Enfim, eu encontrei uma psicóloga que
conseguiu me entender, assim, toda a história da minha vida. Engraçado que teve muitas coisas que ela também realmente passou na pele. Isso eu quero trazer em outro vídeo, explicar tudo o que aconteceu daí com relação ao meu tratamento, à ansiedade. E é isso, gente. Então, o que aconteceu depois é que realmente aflorou a minha ansiedade, mas eu, graças a Deus, a isso eu consegui curar. Vocês entendem? Que isso veio pra bem pra mim, pra minha vida, não veio pra mal, entendeu? Então, eu com certeza acredito que essa experiência com a Ayahuasca foi muito válida, foi uma experiência incrível, mas como isso aflorou em mim, eu não sei se eu vou tomar de novo, sabe? Eu não sei se eu acho que eu tenho que estar mais preparada pra tomar de novo, mais centrada pra tomar de novo, porque eu sou muito intensa, eu sou canceriana com ascendente em câncer, então se algo na minha cabeça mexe comigo, isso me tortura, eu não consigo tirar da minha cabeça, então eu preciso estar em um outro momento da minha vida pra tomar. Eu não pretendo tomar por agora e nem por ano que vem, assim, não pretendo, sabe? Mas enfim, né, cada um sabe do que lida e o que é melhor pra si. Mas, ao mesmo tempo, eu não me arrependo de ter tomado, de jeito nenhum. Eu amei demais a experiência. Se caso um dia eu for tomar, eu pretendo tomar até em outro lugar pra ver como que é, tomar em outro local, né, pra ver como eu me sinto. Mas tudo que você aprende de autoconhecimento lá dentro, nesse momento, né, que você tá de cara a cara com você, olha, gente, com certeza isso é uma das coisas mais construtivas que eu tive na minha vida. E foi um dos anos, assim, ó, que eu, Jana, pessoa, mais mudei. Muito, 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 muito de verdade, assim. Eu acho que nesses últimos meses, depois que eu tomei, eu consegui amadurecer coisas que eu não amadurecia há anos. Então, né? Mas essa é a vida, né, gente? Então, eu resumi um pouquinho pra vocês de como que foi a minha experiência, quais as visões que eu tive com relação à Ayahuasca. Foi muito válido, espero muito que vocês tenham gostado desse meu relato. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aqui na caixinha de comentários ou no Instagram também, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta lá, fiquem à vontade, tá bom? E é isso, gente. Acompanhe, porque depois eu vou postar um outro vídeo, tá? Explicando pra vocês um pouquinho sobre as minhas crises de ansiedade, o que eu descobri com a terapia, o porquê das crises de ansiedade. E daí a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo e me seguir lá no Insta, tá bom? Tchau!